Nós estamos no dia 8 de março, lembrando a história de 129 mulheres. 129 mulheres que lutaram por toda a humanidade. A luta das mulheres, ela nunca fica ensimesmada. Ela nunca é uma luta só das mulheres. O movimento das mulheres nunca é um movimento que fica apenas no âmbito dos direitos das mulheres. Quando as mulheres se colocam em movimento, movimentam toda a sociedade. Nós temos a revolução feminista, revolução silenciosa, às vezes não tão silenciosa. Na segunda metade do século XX, na década de 60, na década de 70, que foi absolutamente fundamental para o resgate de uma série de direitos, de segmentos da humanidade que tinham a violação da sua dignidade humana. O movimento em defesa da comunidade LGBT, ele também foi um movimento que teve como impulso o movimento feminista, porque é um movimento de resgate da condição humana. Nós mulheres lutamos, como diz Cecília Meirelles, para que nós tenhamos uma existência humana. O que nós queremos é ser humanos. E, portanto, quando nós lembramos a história de 129 mulheres, nós lembramos primeiro, de que o movimento das mulheres sempre é um movimento que carrega muita gente junto, porque é um movimento que realça a possibilidade de termos o reconhecimento humano, reconhecer o outro enquanto ser humano. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio do século XXI. Reconhecer no outro um ser humano diferente na forma de ser, mas absolutamente igual em direitos. Esse é o desafio desse século. E esse movimento das mulheres, o movimento feminista, ele carrega no seu bojo isso, o reconhecimento das mulheres enquanto seres humanos. E nós, neste ano, aqui na Câmara Federal, vamos estar lembrando não apenas as 129 mulheres carbonizadas que ousaram lutar por uma jornada de trabalho menor, em uma época que 85% das pessoas que trabalhavam nas fábricas, fábrica têxtil, a grande maioria, era composta de mulheres e crianças, onde nós não tínhamos o tempo delimitado. O nosso tempo de trabalho era determinado pelo patrão. O nosso tempo de trabalho. Ou seja, o trabalhador poderia trabalhar 15 horas, 16 horas, 17 horas, de acordo com as necessidades do dono da empresa. Então, portanto, as mulheres lutaram contra isso. Mas nós também queremos lembrar, nesse ano de 2012, que faz 80 anos, muito pouco tempo histórico, que nós temos o direito de votar. E aí nós estamos lembrando 80 anos do direito de votar das mulheres, que foi conquistado sempre com muita dor, mas sempre também com muita luta. Eu digo que a felicidade das mulheres é felicidade guerreira. Felicidade guerreira é que nós, mulheres, temos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ir na nossa história e na história desse país. Por isso nós estamos lembrando 80 anos do direito da mulher a votar. Mas nós não queremos apenas votar. Nós queremos que esse parlamento e todos os espaços de poder tenham a participação das mulheres. Nós não queremos uma democracia pela metade, porque digo que a inexistência de mulheres na mesma proporção da sua participação na sociedade, nas esferas de poder, é sintoma de muita desigualdade. Desigualdade que está dentro do lar, desigualdade que se expressa na violência doméstica, que deixa marca na alma, que deixa marca na pele. Essa violência doméstica que destrói a autoestima, que destrói a condição humana, que coisifica a mulher. Mas essa pouca participação das mulheres nas esferas de poder também é expressão da desigualdade no local de trabalho, da desigualdade na sociedade. Então ela é um sintoma de que existe muita desigualdade, que faz com que nós tenhamos esta desigualdade da participação feminina nas esferas de poder. Por isso nós queremos, neste 2012, estar lutando, comemorando os 80 anos do direito de voto da mulher e comemorando também a luta das mulheres de Nova York,
que foram carbonizadas, 129 mulheres, que viraram milhões de mulheres em todos os lugares do planeta. Mas nós queremos também exigir uma participação maior das mulheres em todas as esferas políticas. Por isso nós queremos que a questão de gênero, ela esteja presente na reforma política. A reforma política será um arremedo de reforma política se ela fechar os olhos para a subrepresentação das mulheres no parlamento brasileiro. E digo isso porque nós temos uma participação em média de 9% em todas as esferas do poder legislativo, seja municipal até a esfera federal, e nós temos uma média nas Américas de participação feminina no legislativo de 20%. Nós somos o antepenúltimo país das Américas em participação feminina no parlamento. Por isso nós queremos que a reforma política tenha esse recorte, senão vai ser arremedo de reforma. Ela não pode desconsiderar a subrepresentação feminina. Mas nós queremos mais que isso. Nós queremos que esta casa tenha uma pauta que seja uma pauta com recorte de gênero nesse mês de março. Nós temos alguns projetos que estão prontos para ir para votação. Prontos. Um deles é que assegura a equidade de direitos no local de trabalho. Para que nós possamos, primeiro, reconhecer que nada é igual. Reconhecer que tem tetos e paredes de vidro. Tetos que impedem a ascensão. Tetos invisíveis, mas concretos. Paredes que impedem a locomoção e a horizontalização do movimento. E quando as paredes e os tetos são de vidro, nós temos dois problemas. Um deles é que você não combate o que você não vê. São tetos invisíveis. O segundo é que, se aparentemente não existe nenhum impedimento para que as mulheres possam ascender dentro das empresas, para que possam ascender em todas as esferas da vida, a mulher tende a se sentir culpada, ou seja, você fulaniza, individualiza uma desigualdade que é histórica e cultural nesse país. E você culpa a mulher, se sente culpada por não ascender dentro da empresa ou por não poder ascender na própria vida, quando em verdade são os tetos e as paredes de vidro que impedem. Por isso nós queremos aprovar o projeto de equidade entre homens e mulheres dentro do mundo do trabalho. Queremos aprovar uma PEC da deputada Luísa Erundina, que assegura a presença de mulheres na mesa diretoras em todas as comissões, proporcional à sua representação, que é uma subrepresentação nesta casa, mas assegurado pelo menos a presença de uma mulher. Pense, essa Câmara é centenária e esta é a primeira legislatura que conta com uma mulher na mesa diretora. É preciso assegurar que as mulheres estejam na mesa diretora, assegurar na Constituição brasileira, para fazer valer os seus princípios fundantes, que é princípio fundante da dignidade humana e princípio fundante contra a discriminação. Então nós, da bancada feminina, aqui na Câmara, estamos com os 80 anos do direito de voto das mulheres e a necessidade das mulheres ocuparem todos os espaços que o ser humano pode ocupar. Nós queremos, sem nenhuma dúvida, o poder de usar o microfone, o poder de usar a caneta, sem abrir mão de usar o batom. Nós queremos o microfone, a caneta e o batom. Por isso nós temos um movimento que não vai ficar apenas na luta das mulheres. São vários projetos que nós queremos defender a sua inclusão dentro da ordem do dia, das sessões que acontecerão no mês de março. É a melhor forma desta Câmara balançar, tirar o seu pó sexista, tirar o seu pó machista e mostrar que está realmente ao lado de não apenas os direitos das mulheres, mas está ao lado da dignidade humana, ao lado dessa coisa tão óbvia e tão negada todos os dias, que a humanidade é uma só. Ao lado daquilo que Simone de Beauvoir fala, e que eu me calo para dar voz a ela. O que nós mulheres queremos é o poder. Não o poder contra os homens, não o poder de dirigir instituições falidas. Queremos o poder de sermos nós mesmas. E eu digo, o poder de sermos seres humanos. Bom 8 de março para você. Muita luta, muita reflexão e muita compreensão de que nada veio à toa. Nada veio sem movimento.
Um abraço grande.